Fala pessoal, tudo beleza? Galera, tô passando aqui pra gente fazer uma revisãozinha a respeito de ângulos, certo? Pessoal, pra gente definir o que que é ângulo, a gente tem que definir algumas coisas antes, certo? Primeira coisa, pessoal, ponto. O que que vai ser o ponto, certo? Vamos anotar aqui. Ponto. Pessoal, ponto é um elemento bem básico da geometria, certo? Aqui a gente tem o quê? Um pontinho, certo? Como que a gente nomeia isso aí? A gente nomeia geralmente o quê? Por uma letra maiúscula, certo? Então aqui eu tenho o meu ponto A. E quando eu junto esses pontos, certo? À medida que eu vou juntando pontinhos aqui, eu vou formando o quê? Eu vou formando algumas figuras da geometria aí, certo? Por exemplo, o que é um quadrado aí, um retângulo? Isso aí é o quê? É um conjunto de pontos, certo? Aqui não ficou certinho, mas quando eu pego um monte de pontinhos e vou colocando um do ladinho do outro, eu vou formando o quê? Os lados aí de várias figuras, certo? Então, um pontinho, como é que a gente dá um nome para o ponto? A gente chama de uma letra maiúscula, beleza? Pode ser A, pode ser B, certo? Pode ser C, desde que a letra seja maiúscula, beleza? Depois a gente tem também a reta, pessoal, certo? Então, nós temos a reta. Agora, pessoal, a reta tá aqui. A reta é representada por uma linha, certo? E como é que a gente nomeia essa reta aqui? A gente vai chamar por um nome, uma letra minúscula, certo? Por exemplo, a reta A. Então, os pontos a gente dá um nome com uma letra maiúscula. As retas a gente nomeia elas utilizando letras minúsculas aí, beleza? E a reta é essa linha aqui, bacana? Quando a gente fala de reta, pessoal, a reta ela não tem começo e nem fim, certo? Ou seja, essa reta aqui, ela continua infinitamente para cá e infinitamente para cá, beleza? Então a reta, pessoal, ela é infinita. E o que que eu preciso para determinar uma reta? Eu preciso de dois pontos. Então eu vou pegar um ponto aqui, vou chamar um ponto aqui de P, e outro ponto aqui, vou chamar esse ponto aqui de Q, certo? Utilizando letras maiúsculas aí. E a reta que passa por esses dois pontos, certo? E como é que eu posso chamar essa reta aqui, ó? Eu vou nomear essa reta de acordo com os pontos que eu tenho nela. Então, esse aqui eu vou chamar da minha reta PQ. E eu coloco, ó, esse símbolozinho aqui em cima, certo? Indicando o quê? Que eu tenho uma reta que passa pelos pontos P e Q. E essa reta é o quê? Ela continua, certo? Ela é infinita, tanto para cá quanto para cá, beleza? Posso chamar a reta também de QP? Posso, pessoal. Tanto faz a ordem que eu coloco os pontos aqui, beleza? Bom, a gente definiu o que é uma reta, o que é um ponto. Aí a gente também tem uma semi-reta. O que vai ser uma semi-reta, pessoal? Uma semi-reta, olha aqui para vocês verem. Nada mais é do que uma reta, certo? Onde ela tem um início, mas ela não tem um fim. Então, olha para vocês verem. Temos uma reta aqui de azul, certo? Vou chamar esse aqui de A e esse outro ponto aqui de B, beleza? A gente consegue perceber que essa reta, essa semi-reta, ela tem uma origem aqui no ponto A, certo? E ela continua infinitamente aqui, ó, pro lado do ponto B, certo? E como é que a gente vai dar um nome para isso? Eu vou chamar aqui da minha reta AB e eu coloco uma setinha aqui, ó, pro lado que a reta está crescendo infinitamente, certo? Olhando olhando essa notação, eu consigo perceber que ela tem origem aqui no ponto A e ela continua infinitamente aí, passando pelo ponto B, beleza? Então isso é uma semi-reta. Podemos ter um caso dessa maneira aqui também, ó. Temos um ponto B aqui e um ponto A, certo? Qual reta que eu tenho aqui agora? Eu tenho a reta BA, certo? Olha que ela começa, ela tem origem aqui no ponto B e ela continua infinitamente aí pro lado do ponto A, beleza? Então, a reta, ela continua infinitamente para os dois lados. A semi-reta não, a semi-reta ela tem uma origem, beleza? E a gente coloca a setinha aqui, ó, apenas pro ponto
em que ela continua infinitamente aí, beleza? E a gente tem também, pessoal, um segmento de reta, certo? Um segmento de reta. O que vai ser um segmento de reta? Pessoal, o segmento de reta é como se eu pegasse uma reta e cortasse as pontas dessa reta, certo? Ou seja, imagine que eu tenho uma reta, certo? Tem dois pontos aqui. Eu tenho o meu ponto aqui, ó, ponto R e ponto S, beleza? E eu tenho uma reta passando por esses pontos aí, certo? Então, eu vou ter uma reta, olha, que passa por esses pontos. O que é um segmento de reta, pessoal? O segmento de reta é eu cortar as pontas dessa reta, ó, eu vou tirar esse pedaço e vou tirar esse. Ou seja, eu vou ter um segmento, um pedaço dessa reta. E esse segmento, ele tem início, certo? Ele tem início e ele tem fim, beleza? E como é que eu vou nomear isso aí? Eu vou chamar isso aqui, ó, de segmento RS e eu coloco um tracinho em cima, certo? Então, RS aí significa um segmento de reta, onde ele tem início e ele tem fim. Também posso chamar de SR. Ambos estão determinando aí, olha, esse segmento de reta que a gente desenhou aqui em cima. Beleza? Então, segmento de reta tem início e tem fim. Beleza? É um pedaço da reta. Beleza? Pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui também a respeito de polígonos, certo? Polígonos. Polígonos, certo? Galera, se a gente prestar atenção, o que vai ser um polígono, certo? Vamos tentar desenhar um polígono aqui. Polígono, pessoal, ele vai ser formado o quê? Por segmentos de reta, certo? Olha aqui para vocês verem. A gente tem um início e a gente tem um fim, certo? Então, quando a gente junta vários segmentos de retas aí, a gente forma um polígono, certo? E esses pontinhos que eu marquei são os vértices aí desses polígonos. Eu vou chamar aqui de ponto A, B, C, D e E, beleza? E como que eu dou um nome a um polígono? Eu escolho um ponto para iniciar. Por exemplo, vou escolher aqui o ponto A. E aí eu vou nomeando, seguindo o quê? Ou eu sigo no sentido horário aqui, ou eu sigo no sentido anti-horário, certo? Mas seguindo o quê? Sempre a sequência de pontos. Por exemplo, esse polígono eu posso chamar ele de A, B, C, D e E. Bom, eu fixei o ponto A aqui para ser o começo, certo? E eu fui seguindo os pontos o quê? Na ordem que eles aparecem aqui. Então, esse daqui é o meu polígono e o nome dele vai ser ABCDE, certo? Posso ir para o sentido anti-horário também? Posso. Se eu pegar o sentido anti-horário, eu vou ter A, E, D, C e B, certo? Então, pessoal, eu fixo um ponto, aqui eu fixei o ponto A. Posso fixar outro ponto? Posso, qualquer um desses aqui, ó. Vamos fixar o ponto D e vamos seguir aqui no sentido horário. Então, depois do D vem o E, o A, o B e o C, certo? Todos esses nomes aqui estão se referindo o quê? A esse mesmo polígono aqui, beleza? Então, é assim que a gente dá um nome a um polígono. Bacana? Beleza, pessoal. Agora a gente vai falar de ângulo. O que vai ser um ângulo, pessoal? Olha, sempre que eu tenho duas semirretas, certo? E essas duas semirretas que eu tenho, vamos relembrar, semirreta, ela tem o quê? Ela tem uma origem, certo? E ela vai passar aqui por dois pontos. Então, eu vou falar que eu tenho aqui o meu ponto A e o meu ponto B. Então, aqui eu tenho uma semirreta. Qual semirreta que é essa? Semirreta BA, certo? Ela tem origem no ponto B e ela segue aí infinitamente para o lado do ponto A. Bom, sempre que eu tenho duas semirretas de mesma origem, ó, então eu tenho a semirreta BA e eu vou construir aqui, olha, outra semirreta. Vou chamar esse pontinho aqui de C. Então, aqui eu tenho a semirreta, olha, BC. Tem origem no ponto C, no ponto B, e continua infinitamente aí para o lado do ponto C, certo?
Essas duas semirretas aqui, elas têm uma coisa em comum, que é o quê? Esse ponto B aqui, ó, que é a origem dela. Então, sempre que a gente tem duas semirretas de mesma origem, o que vai ser o ângulo? O ângulo, galera, vai ser essa abertura aqui, ó, formada entre essas duas semirretas aí, que tem a mesma origem, beleza? E aí, pessoal, a gente consegue dar um nome para esse ângulo também, certo? Como que a gente faz isso? Olha, o nome desse ângulo aqui vai ser o ângulo A, B e C, certo? Olha, ponto A, B e C. E o vértice desse ângulo, que é o pontinho aqui, olha, onde está o ângulo, certo? O ângulo está aqui, que é o ponto B. A gente coloca o quê? Um chapéuzinho nele aqui, certo? Um acentozinho circunflexo nele, para indicar que o ângulo está onde? No ponto B, certo? E o ponto A e o ponto C, eles são pontos que estão o quê? Nos lados do ângulo aqui, beleza? Então é assim que a gente nomeia um ângulo, beleza? Então nós temos aqui, ó, que o ponto A é ponto de um dos lados, não é? Então o ponto A, o que vai ser o ponto A? É um ponto de um dos lados do ângulo. Ponto de um dos lados do ângulo, certo? O C vai ser ponto o quê? Do outro lado. É um ponto do outro lado do ângulo, certo? E o B aqui, pessoal, a gente vai chamar de vértice do ângulo aí. Vértice do ângulo. Esse vértice é o ponto onde o ângulo se encontra, beleza? Ah, professor, posso chamar também de CBA? Posso, pessoal, não muda nada, certo? A gente continua falando o quê? Desse mesmo ângulo aqui. Bacana? Então, galera, pra gente dar uma treinada aqui, eu desenhei um retângulo aqui, certo? Isso aqui é um polígono pra gente, beleza? Qual que é o nome desse polígono, certo? Igual a gente viu lá que a gente dá um nome. Bom, eu vou fixar um ponto, vou fixar aqui o ponto A. Então, a gente vai na sequência aqui, tanto no sentido horário quanto no anti-horário. Eu vou seguir o sentido horário aqui, certo? Então, eu tenho A, B, C, D. Esse aqui é o quê? É o meu polígono ABCD, que é o meu retângulo ABCD. Dei um nome para ele, beleza? Agora, se eu virar para vocês e falar o seguinte, marque para mim, nessa figura, quem vai ser o ângulo CDB, certo? Então, eu quero o ângulo que começa aqui, ó, no C, ele vai até o ponto D e depois ele segue para onde? Ele segue para B. Então, tá aqui, ó, o meu ângulo que CDB. Onde que o ângulo tá? Tá no ponto D aqui, que é o vértice do ângulo, beleza? Outro exemplo, pessoal. Imagine que eu peça para vocês o ângulo BAD, certo? Então, eu quero um ângulo que ele começa aqui no B, certo? Ele segue até o A e depois ele desce para onde? Para o ponto D, certo? Então, olha, tá aqui o meu ângulo, beleza? Então, é assim que a gente utiliza esse tipo aqui de notação para a gente determinar aí os ângulos, para identificar com certeza aqui onde que vão estar os ângulos, beleza? Para finalizar, pessoal, a gente tem o seguinte, olha. Se eu tenho um ângulo formado dessa maneira aqui, esse ângulo aqui, olha, com essa simbologia, é um ângulo de 90 graus, certo? Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, beleza? Quando eu vou ter aqui uma semirreta aqui e a outra pro lado de cá, olha. O ângulo que eu formo aqui, ó, nesse ponto, imagine que eu tenha 3 pontos aqui, certo? O ponto A, o ponto B e o ponto C, beleza? Eu vou ter uma semirreta BA, certo? Ela começa em B e vai para A aqui. E eu vou ter outra semirreta, que é BC. Começa em B, certo? Vou mudar até a cor aqui. E vai para C infinitamente aí, beleza? Quando a gente tem isso aqui, pessoal, olha,
quem vai ser o meu ângulo ABC, certo? O ângulo está aqui no vértice B. Então, eu tenho esse ângulo aqui, pessoal. E esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus, beleza? Bom, então esses ângulos são muito importantes porque eles vão aparecer bastante aí pra gente, beleza? E aí a gente tem o seguinte também, olha. Quando nós temos um ângulo que ele é menor que 90 graus, certo? A gente fala que esse ângulo aqui, olha, é um ângulo agudo. Agudo, beleza? Menor que 90 graus, nós temos um ângulo agudo. Quando a gente tem uma abertura, certo? E essa abertura é maior do que 90 graus, a gente tem um ângulo obtuso, beleza? E o ângulo aí de 90 graus, a gente também chama ele de ângulo reto, certo? E o ângulo de 180 graus, a gente também chama ele de ângulo raso, beleza? Galerinha, isso aqui foi uma revisão a respeito de retas, pontos, semi-retas, segmento de reta, como que a gente nomeia um polígono, alguns ângulos, certo? Como que a gente nomeia os ângulos, beleza? O que que é um ângulo? E eu espero que vocês tenham entendido, galerinha. Um forte abraço e até a próxima.